Agora estão no meu relógio aqui, são 4 em ponto. Então vamos iniciar aí os trabalhos. Bom, acredito que algumas revendas me conheçam, outras não. Meu nome é Ricardo Brunialti, vocês viram lá no convite. Então não precisamos perder esse tempo de apresentações. A ideia aqui, né, conforme o mailing que vocês receberam de convite, é uma iniciativa da AV Group de nós fazermos webinars a partir de agora para envolver as revendas, para que nós possamos nos unir e nos instrumentarmos nesse momento para que possamos fazer a retomada da melhor forma possível, ou seja, estarmos preparados para a retomada. O grande diferencial das empresas é o conhecimento, a informação, o domínio logístico de processos. Então, nesse sentido, aquelas empresas que estiverem mais preparadas são as que vão sair na frente. E é por isso, então, que nós vamos iniciar, a partir de hoje, uma série de webinars com o propósito de instrumentar os nossos parceiros para que todos nós possamos iniciar uma recuperação a mais rápida e a mais pujante possível, né? O que nós temos nesse momento é uma situação em muito de demanda reprimida, né? As pessoas suprimem momentaneamente seus sonhos, suas compras, seus projetos. Então a tendência é, depois de um momento como esse, é acabar havendo um boom. Então nós estamos mais parados, mais reclusos. Então o ideal é aproveitar esse momento para a gente redirecionar nossas estratégias para depois retomar com tudo, né? Então está lançada a ideia dos webinars. Vocês vão ser sempre convidados por e-mail, por WhatsApp. Conto com a presença de vocês em todos eles. E lógico, eu tenho que deixar um aviso aqui que eu, a exemplo da maioria de vocês, acredito, está trabalhando em home office. Então eu não estou na empresa, eu estou em home office. Então devo fazer o disclaimer, eu aviso que pode um cachorro no vizinho latir, pode tocar uma campainha, pode alguém falar alguma coisa na outra sala. Então fica aqui o aviso que a gente está tentando fazer da maneira mais séria possível, mas é um home office até em respeito à situação atual, tá? E bom, para as pessoas para as revendas, para os gerentes de revenda que não conhecem em detalhes a AVG, né, existe uma apresentação nossa que explica toda a visão e a missão do AV Group em políticas comerciais, políticas de suporte, treinamento. Essa apresentação, inclusive, seria a primeira dessa série. No entanto, para a gente já entrar em assunto e não ficar apresentando a empresa, né, nós preferimos pular esse tema e já entrar em produto diretamente, né? Porque senão fica parecendo também que está criando história, tá? Então nós vamos começar direto nos produtos e apresentar a empresa, todas as ferramentas que o grupo AV Group tem, né, para os clientes ao final, digamos, dessa série, desse seriado. Bom, então nós vamos iniciar agora. Agradeço a presença de vocês e vou alterar aqui e vou ficar pequenininho na maior parte do tempo agora, tá? Se houver alguma interrupção de áudio, tal, vocês avisam. Eu vou parando, tal, como eu falei. É um recurso feito em home office, então é passível de ter algum equívoco, algum engano. Aí se acontecer, ops, voltamos e a gente faz da melhor maneira possível. Muito bem. O que seriam soluções AV Group? Essa é uma série de apresentações que nós concebemos ainda em 2019 que mostram como os produtos da AV Group poderiam ser encarados não tanto do ponto de vista de um técnico, mas do ponto de vista de especificação de projeto, até do ponto de vista de um cliente final, né? Todos nós entramos na área, ou a maioria de nós, não sob aquela prerrogativa de que isso dá dinheiro, que isso é bom, é interessante, mas na verdade a maioria dos
dos proprietários de revenda gostam da área, têm interesse na área, né? E à medida que a gente aprende muitas coisas técnicas, a gente acaba esquecendo essa raiz, esse berço de interesse que nós tivemos lá no começo. Essa apresentação, ela é para retomar isso. Como se a gente fosse, de novo, aquele usuário muito interessado e que quer a alta tecnologia na nossa casa, né? E esse é o nosso cliente. Por isso essa série de apresentações tem essa tônica. Vamos lá. Então, apenas colocando, né, o conceito da Grefei Group, que nosso objetivo não é só ter mais do que um grande portfólio de marcas, né? É agregar marcas que por si só tenham força e prestígio, que combinadas se complementem, ou seja, sejam capazes de resolver uma ampla gama de projetos e, através da filosofia do AV Group, que são as ferramentas de suporte, vendas, treinamento, etc., façam a empresa oferecer a vocês soluções completas e robustas, tá? Essa é uma introdução, né? Como é o primeiro, a gente vai ter que colocar esse lembrete do que nós queremos fazer, falando, por exemplo, simultaneamente de marcas como Origin e Revell, ou ainda Bang & Olufsen, tá? Os temas dessa série estão aqui descritos, né? Nós vamos começar hoje falando de caixas arquitetônicas. Caixas arquitetônicas nós podemos dividir em grandes duas famílias. As caixas basicamente que vão no teto e as caixas que vão na parede. Hoje nós vamos falar das caixas que vão no teto. Não por coincidência, porque é o produto mais solicitado pela grande maioria das revendas. Quando a gente fala de caixas arquitetônicas, né, se lembra, né, as revendas principalmente mais antigas, vão pensar muito nos sistemas, né, vão fazer uma contraposição com sistemas clássicos, né? A maioria das sonorizações de residenciais veio de sistemas lá dos anos 70, 80, como esse setup lembra, que nós estamos vendo aí na foto, que são o famoso sistema Hi-Fi ou High-End, né? Essas soluções existem no AV Group e elas estão disponíveis para atender desde o leigo interessado até o entusiasta mais exigente. Então, nós não estamos excluindo esse line, ele está presente. Porém, a gente sabe que, devido às exigências dos arquitetos, devido à necessidade de construir espaços multifuncionais, e principalmente em certos apartamentos a gente tem espaços menores e outras prerrogativas, por exemplo, de um designer de interiores, nem sempre a gente consegue colocar caixas torre ou bookshelf. Então, nós temos soluções no AV Group para que caixas de alto desempenho entrem em harmonia com os requisitos do arquiteto. Essa é a ideia. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer um pouco essas soluções. A primeira solução que nós vamos ver agora é uma caixa de embutir no teto, né, da linha Bang. Então, é uma caixa que, pela foto, ela fala por si só, né? Vocês têm aqui no canto direito ela já instalada e ali, como se fosse à esquerda, uma perspectiva da instalação dela. Fala-se por si só pela alta tecnologia, pela beleza que ela tem, né? Se nós olharmos aí essa foto, nós vamos começar a falar dos nossos produtos a partir do que o cliente vê, né? Nós começamos a olhar o produto pela impedância, pela potência ou coisas desse tipo. E o cliente olha o produto instalado, ele vê uma tela. Então, vamos começar a falar pela tela, né? Nós temos uma tela na linha Bang & Olufsen altamente diferenciada, que é essa tela que vocês estão vendo aí nesse slide, né? Ela confere uma personalidade única ao projeto. A ideia dos produtos Bang & Olufsen, de uma maneira geral, sempre essa, é conciliar especificações de engenharia a uma obra de arte, né? Eu costumo dizer, né, que produtos Bang & Olufsen são uma reinterpretação
dos eletrônicos transformados em obra de arte. Desse modo aqui nós temos uma tela que foi reinterpretada e desenhada dessa forma. Essa que seria a ideia, né? E construída com uma tela em alumínio aeroespacial, tal, e produto feito na Dinamarca. O que eu quero mostrar para vocês aqui é uma tela da empresa, né? Então vamos parar um pouquinho aqui e olhar. Então esta é a tela que nós estamos falando. Se você, ó, se eu mexer aqui, vocês vão ver o polimento dela radial. Só isso aqui tem um custo, né? Essas longarinas todas cortadas em curva e aí com um reforço atrás, né? Toda essa área aqui é a área de fixação para isso ficar rigorosamente aderente ao forro, né? E se vocês olharem aqui, tem a gravação a laser da Bang & Olufsen. Então é todo um cuidado de detalhes que a gente tem numa tela como essa, né? É um produto assinado. Essa que é a essência do produto Bang & Olufsen, tá? Pode ser colocado, obviamente, em teto ou parede. Próxima tela que nós vamos ver é também uma tela Bang & Olufsen, seria a tela padrão. Essa tela pode ser fornecida quadrada ou redonda. A gente sabe que no Brasil existe um interesse muito em telas quadradas, então não tem problema, né? Grade circular ou quadrada. Essa tela, ela também tem uma borda em alumínio aeroespacial, também produzida na Dinamarca, e ela pode ser colocada em teto ou parede, né? Essa seria a tela padrão, aquela é uma tela especial, né? Alguns clientes podem reclamar ou questionar o custo, principalmente da primeira tela. O que se tem que colocar sobre isso é que é um produto assinado, é uma obra de arte. O cliente ele vai entrar na residência dele, né, e ele não vai reconhecer aquele produto em amigos, em parentes, em conhecidos. Ele vai realmente ter uma peça exclusiva, né? Não é algo que não é lugar comum. Uma tela de caixa acústica é uma tela de caixa acústica. Aquilo não, aquilo é uma coisa única. Essa que é a ideia de uma tela de alumínio aeronáutico da Bang & Olufsen. Da mesma forma, eu posso mostrar aqui para vocês essa, né? Ela tem aqui a estrutura em alumínio branco, a borda em alumínio aeronáutico. E se a gente olhar aqui, de novo, a gravação a laser da Bang & Olufsen, né? Então, essa é a ideia de um produto assinado. Então, vamos continuar aqui. Se vocês tiverem algum probleminha aí de áudio, vão me avisando. Muito bem. Que outros acabamentos nós temos? Nós trabalhamos com telas da Revell e da Origin Acoustics. Elas também têm os seus detalhes de acabamento. Então, como é que funciona isso? Telas da Origin Acoustics tem um acabamento, né, da casa aí de 4,8 milímetros. Então, são telas bem slim. Eu tenho aqui uma tela na minha mão, né, ela é bem fininha e ela tem um acabamento em plástico ABS, tá? E é uma borda slim. A construção do corte dos cantos da borda é de modo ela ser o mais invisível possível, não ficar aquela borda tosca como caixas, digamos, populares têm. E se a gente analisar a borda Revell? A borda da caixa Revell tem o mesmo tamanho, porém, do acabamento Revell, né? Tem o mesmo tamanho, tem a mesma espessura. Porém, eles fizeram o contorno, né, de borracha, e é uma borracha ligeiramente curva. Então, isso dá a impressão visual que a borda é mais fina ainda por essa curvatura. E por ela ser de borracha, o que acontece? Quando o ímã puxa a caixa até o teto, essa borracha consegue ainda sofrer pequenas deformações para ter uma aderência ainda mais perfeita ao forro. Então, quando a gente analisa uma caixa Revell, a gente vê que nós não estamos falando só de performance, de tocar bem, de tudo aquilo que as revendas já comentam há muito tempo. Nós temos um desempenho superior a partir do acabamento. E isso pode ser particularmente interessante num cliente mais exigente. Não que a Origin não dê um bom acabamento, porque na Origin a gente tem toda uma borda de ABS
plástico ABS ela é bem fina. Então, quando você tem gripe, quando você tem ímã suficiente, a caixa, né, a tela ou o acabamento consegue grudar. Mas na Revell é absolutamente perfeito, porque a borracha é capaz de se deformar. Tá? Vamos para o próximo slide. Esse slide aqui ele é muito interessante. Ele é talvez um dos slides mais importantes aqui, porque nós vamos falar das duas famílias de produto. Né? Tem um vídeo que a gente deixou de chamada para as pessoas se interessarem no webinar, onde esse vídeo já sugeria que Bang & Olufsen, na parte de caixas de embutir e Origin, são empresas irmãs. Né? Elas trabalham juntas para fazer isso. Esse vídeo nós vamos colocar ele depois e quase como o nosso encerramento aqui. Mas é importante a gente entender o trabalho dessas duas empresas em elevar a qualidade de um produto. Marcas que, a bem da verdade, não são tão conhecidas aqui no Brasil. E por isso, inclusive, esse webinar. Né? Nós vamos aqui enumerar 3 famílias de caixas de embutir, Bang & Olufsen e Origin. Tá? Começando pelas caixas, digamos, mais performática, mais de alto nível. Então, nós temos aí a Box 106 e a D105. O que é isso? Esse 10 quer dizer caixa de 10 polegadas. Tá? Isso por si só já é um grande diferencial, porque uma caixa embutida de 10 polegadas com 3 vias, né? Antigamente, provavelmente o pessoal mais velho deve ter ouvido falar o termo triaxial, né? Isso não é exatamente um triaxial, porque triaxial era todo mundo junto, ali colado, né? Mas aí nós temos uma caixa de 3 vias e com 10 polegadas no woofer. Então, por exemplo, em situações de pé direito alto, em situações que há deficiência de subwoofer ou que é difícil colocar um subwoofer, em situações em que eu quero ter um home theater com um pouquinho mais de punch, um home theater no teto, pronto. Eu tenho uma solução de altíssimo nível. Posso ter o produto assinado Bang & Olufsen, posso ter o produto com mais custo-benefício Origin. Qual é a diferença, além da tela? Normalmente, além dos acabamentos e a tela, os materiais que constroem o sonofletor, a parte que vibra quando é Bang & Olufsen, são materiais ainda mais premium que Origin. São materiais top de linha, vamos assim dizer. Material de produto high-end. Tá? Tanto é que vocês estão vendo que, embora a caixa de 10 polegadas da Bang e da Origin esteticamente sejam parecidas, você vê ali na caixa da Bang um outro brilho, uma outra cor. Aquilo lá é uma construção de material diferente, de um material mais premium. Tá? Uma outra coisa que eu vou comentar aqui com vocês é que eu não vou ficar falando nessa apresentação de potência, de impedância, de sensibilidade. O nosso cliente, ele é muito preocupado com a potência. Só que é muito ingrato falar de potência nos dias de hoje, porque a potência, ela não é uma relação de volume verdadeira, né? Todos nós sabemos disso. A potência vai depender da impedância, a impedância vai depender da sensibilidade, ou seja, o volume que realmente produz, a gente só sabe fazendo uma medição em SPL, coisas do tipo. Fora que a potência divulgada pelos concorrentes, pode-se falar, por exemplo, 100, 150, 200 watts numa caixa de embutir, só que não fala distorção, né? Se é 0,1, se é 1, se é 10, se é 15, então é muito ingrato a gente comparar quando a gente não tem comparação de distorção, que é talvez a principal referência de quanto toca bem, né? Além, obviamente, de um full range e outros detalhes. Né? O áudio, ele não é algo simples, né? Então não dá para a gente pegar uma tabelinha de números e simplesmente comparar. É por isso que, nesse sentido, no Showroom Web Group, há um grande painel onde vocês podem fazer a comparação dessas caixas. Bom, vamos para a linha mediana. Essa linha mediana tem caixas 6.5 polegadas, e aí a gente começa a perceber um destaque na linha Origin, e que a gente vai ver depois manuseando a caixa com a câmera, tá? Essas caixas têm uma patente da Origin, aonde eles fizeram algo melhor que um pivotante, né? O pivotante é aquele mecanismo que só a cabecinha do drive mexe, normalmente em Twitter. Aqui não.
eles conseguiram no axial, no eixo do drive, fazer o falante inteiro se movimentar. Então, movimentação axial, o drive inteiro mexe. Então, não é um pivotante, é um falante inteiro inclinável, né? Um falante inteiro ajustável. Então, quando se liga para o AV Group e se pede caixa de inclinar, você tem uma solução que você pode inclinar a caixa do jeito que você quiser, né? Não tem essa, vou comprar a caixa inclinada, mas quantos graus tem essa caixa inclinada? Aqui não, eu posso ajustar. Então já é um grande diferencial nessas caixas por si só, tá? Nessa tela ainda, a gente consegue ver uma outra diferença entre Origin e Bang & Olufsen. As caixas Bang & Olufsen tem uma setinha ali falando ajuste, né? Um ajuste nas caixas Bang, 2 ajustes, sobretudo aqui na de cima. O que é o ajuste? É o crossover, é o corte de frequência, tá? Então, essas caixas, elas têm um corte, no caso, quando tem 2 ajustes, tem um corte de grave para médio e depois de médio para agudo, né? E quando um ajuste só, é o ajuste de grave, mais ou menos grave, tá? E o legal é que esse ajuste funciona, não é como talvez algumas marcas que colocam uma chavinha lá, a chavinha tlec, não faz nada, tá? Aqui realmente o ajuste é funcional. Muito bem. E a linha básica, mas que de básico só é o nome, é uma boa linha também, tá? De novo, nós temos caixas Bang & Olufsen e Origin, né? O que a gente pode ver nessas caixas é que o fabricante optou por um design muito diferenciado, né? De modo que nas caixas, por exemplo, D81 e D61, é possível até supor que um arquiteto eventualmente aceite usar essa caixa sem tela, né? Essa linha, como se fosse uma colmeia e tal, é esteticamente agradável. A gente vai ver já uma caixa dessa na câmera, tá bom? E essa sim, por ter uma construção um pouco mais simples, para reduzir o custo, as patentes Origin acústicas estão lá. No entanto, o que foi feito? Tirou-se esse drive que é articulado por inteiro, ficou o pivotante, tá? Vamos para o próximo. Olha que legal que vai acontecer agora. Todas as caixas estão sendo reunidas num grupo só. O que quer dizer isso? Que a fixação dessas caixas Bang e Origin tem uma patente exclusiva chamada Zip Click. É um gabarito de fixação que ajuda muito o trabalho de vocês. Quem já trabalhou no mercado de construção civil, ou conhece, ou viu obra, deve ter visto existe uma expressão em janelas que se chama contramarco, né? É uma moldura que a gente coloca e fica esperando a janela. Isso é exatamente o mesmo conceito. É uma moldura que a gente coloca e fica esperando a janela, tá? E fica esperando a caixa acústica, perdão, tá? Tem uma pergunta do Rocha. Não, ambas as caixas têm tela redonda e quadrada, tá? Bang & Olufsen e Origin tem tela redonda e quadrada. Então tá respondida a pergunta. Aí é a critério estético do seu cliente. Então, o Zip Click, ele é esse dispositivo aqui que vocês estão vendo. Ele é um gabarito, né? Aqui eu até acabei tirando uma perninha para ficar mais fácil de eu segurar. Então, o ajuste que vai no teto e ele fica esperando a caixa. Esse Zip Click, ele tem uma coisa genial. Ele serve para caixas de 6 e 8 polegadas. Então, por exemplo, o teu cliente instalou só o Zip Click e não sabe o que vai pôr. Você tem a chance de, antes da obra terminar, oferecer para ele um upgrade de 6 para 8 polegadas. E essa, aliás, é um grande diferencial do AV Group. Nós temos as melhores caixas de 8 polegadas do mercado num custo extremamente acessível. Então é um grande diferencial da empresa, tá? E o outro grande diferencial é essa facilidade de você poder intercambiar caixas de 6 ou 8 polegadas livremente, e inclusive ter uma espera, ter um contramarco para receber essa caixa. Lógico que a caixa que está acima aqui na nossa apresentação é um Zip Click de 10, ou seja, é uma caixa maior, né? O que acontece?
aí ela tem um zip click dela, porque 10 polegadas é muita coisa, né? Aí não teria a condição. Então esse zip click é um pouquinho maior, tá bom? Então é um único sistema de encaixe, que é universal, você faz isso rapidamente. Aqui tem um clipezinho mostrando como é que funciona a instalação. Então você coloca o zip click, coloca a caixa, gira e está feita a instalação, tá? Quero mostrar aqui para vocês também uma caixa chamada E60. Essa é a nossa caixa básica, o nosso modelo de entrada. Ela tem um pivotante e fixação por parafusos. Então, como é que funciona essa caixa? Ela tem as patentes Origin de construção de drive, de crossover, de materiais de qualidade. Porém, para reduzir custo, para ter preço competitivo no mercado, não há, como nos modelos de alta performance, o drive totalmente articulado e não há o sistema zip click, então há uma fixação por parafuso, tá? Então você tem um falante Origin, porém você não tem o sistema zip click ou drive que articula. Então seria uma opção para sistemas onde vocês precisam ter competitividade com preço, tá? Lembrando que a postura que nós vamos ter aqui com Origin e Revell é sempre tratar o produto como um produto diferenciado e com o mérito que ele tem, né? Sobretudo em linhas Revell, linha de 8 polegadas e outras coisas que nós vamos ver, né? Existe uma tendência do mercado tratar caixas de teto como commodity, tá? Então, quando nós abordamos Origin, Revell e Bang & Olufsen, nós estamos mostrando para o mercado que nós temos um produto que é diferente. Ele foge do lugar comum a partir do seu produto de entrada, que tem um foco em ser competitivo, mas porém as patentes da Origin estão aí, tá? Então, nós não estamos vendendo commodity aqui, tá? Só pelo drive articulado já deu para ficar claro isso. E aí nós temos, então, soluções que são capazes de atender a qualquer projeto, né? Por exemplo, essa caixa é a TF37. Nós vamos ver essa caixa daqui a pouquinho, eu vou mostrar ela em câmera, né, em live, vamos assim dizer. Mas essa caixa tem um perfil extremamente baixo. Isso é obviamente interessante para situações onde eu tenho um forro muito de baixíssima profundidade, ar-condicionado, interferência de esgoto, de outras tubulações. Então isso aqui salva a vida do especificador e do instalador, né? É um produto muito interessante e pode ajudar vocês a resolver projetos que sem essa caixa talvez estariam perdidos. Essa é a ideia. Outra caixa muito interessante é a D39. A caixa D39, ela vem numa tendência, sobretudo, dos arquitetos, né? Vocês vendo essa foto aqui, vocês vão perceber que esse é um forro amadeirado. Existe uma retomada hoje por se preferir novamente forros amadeirados. Saindo daquela coisa neoclássica, que é tudo branco, muitos clientes estão preferindo isso. Porém, esses forros são forros compostos por tábuas bastante estreitas e há uma dificuldade de você fazer um corte enorme porque você estraga a fixação dessas tábuas, né? Enfim, você gera uma grande interferência no forro. Para isso, a gente tem uma caixa chamada D39, que ela é bastante pequena, ela está do tamanho de um spot de luz. Serve só para forro amadeirado? Não. Imagine um arquiteto que seja tão preciosista com o trabalho artístico dele, que ele não quer caixa-torre, ele não quer bookshelf, mas ele se incomoda com as telas de caixa acústica no teto. Então, por exemplo, ele vai dizer que, por exemplo, uma tela desse tamanho pode gerar um incômodo para ele, porque ele fez um belíssimo trabalho luminotécnico, então ele pode questionar o tamanho dessas telas. Então a gente pode oferecer para ele, por exemplo, uma tela deste tamanho. Isso aqui é um spot de luz. Esse também existe, quadrado e redondo. Esse até é interessante usar o redondo, né?
como está na projeção aqui do PowerPoint, né? Estou mostrando aqui na câmera quadrada, porque no caso de usar o redondo, ele é idêntico ao spot de luz. E aí, tanto na arte que vocês estão vendo aí na foto do PowerPoint, foi exatamente a opção do arquiteto. Ele brincou entre spots de som e spots de luz, né? Essa que foi a ideia, tá? Caso vocês não estejam ouvindo, esteja algum problema, vocês me informam, tá? Bom, por que tem essa tela aí? Porque, obviamente, alguns de vocês já devem ter pensado, se a caixa acústica, né, se o sonofletor, como se diz lá em Portugal, é desse tamanhinho, acho que vai faltar grave. Então, qual é a resposta para o acho que vai faltar grave, né? Existem subwoofers que ficam ocultos no teto. Então, esses subwoofers aí, nós estamos olhando ele de baixo para cima. Esta caixa de metal, ela fica fixada na laje, isenta de passar qualquer vibração para a estrutura do nosso forro, seja de madeira, seja de gesso. E aí a gente tem esse duto, né, similar a uma mangueira, e isso fica convenientemente fixado no teu forro de gesso, forro de madeira, e você só vê a telinha. No caso aqui, nós estamos falando de um zip click de 3 polegadas. O que é o zip click de 3 polegadas? É o mesmo da caixa D39, ou seja, você vai ter um subwoofer com uma saída desse tamanho, né? O arquiteto, ele vai colocar um subwoofer com um bom desempenho, ninguém nem vai perceber que o subwoofer foi instalado. É absolutamente um subwoofer invisível. Bom, existem soluções de embutir de subwoofer para zip click maior, como esse aqui, então, de 6 a 8 polegadas, também tem. É a foto de baixo. Então, obviamente, a tela do subwoofer, ela vai estar em completa harmonia com a minha caixa, por exemplo, D61, D65, D81, que é essa família que vocês estão vendo aqui. Então, um sub com zip de 6 a 8 é o mesmo que toda aquela família de caixas de 6 a 8 polegadas. Tá? Então, isso dá para vocês um poder enorme de resolver situações, inclusive com subwoofer, né? Isso faz da Origin uma marca completa para resolver um projeto no teto, né? Então é muito interessante esse produto, recomendo que vocês leiam paper, depois a gente manda PDF para vocês conhecerem melhor esse tipo de solução. Agora eu queria mostrar para vocês, né, fazer uma pequena pausa e mostrar para vocês um pequeno vídeo conceitual sobre som, né? Todos nós estamos aqui falando de qualidade de som, talvez da nossa missão de entregar um bom projeto de áudio para o nosso cliente, satisfazer ele, mas o que de fato seria trabalhar um bom som? É isso que a gente vai questionar agora. Então eu vou colocar aqui um pequeno clipe para vocês. E aí a gente discute, eu colho as impressões e a gente continua. Sound brings deepness to things and meaning to life. Sound is everywhere, inspiring us, challenging us, lifting us. It's just there, everywhere we go. We just need to choose to walk with it. And to those with the opportunity to touch people's lives, there is a greater mission: to push the barriers of science, to design beyond your imagination, to build timeless foundations,
and to lead the way for pure sound. May a new generation of sound sculptors arise and dare to live the heartbeat of sound. Will you join us? Bom, pessoal, então esse vídeo mostra para vocês, deixa eu subir só um pouquinho a câmera aqui, senão vocês não vão ver minha cara. Esse vídeo mostra para vocês o desafio de se fazer projeto de áudio hoje. E ele questiona se existe uma nova geração, digamos, de designers de áudio, de escultores de áudio. E sim, existe, porque hoje nós temos o desafio de entregar para o cliente alta qualidade sem usar mais sistemas tradicionais, como as caixas torre, como sistemas high-end, como grandes racks ali abaixo do televisor ou abaixo da tela de projeção. Então, aquele vídeo é um convite para que vocês nos acompanhem ao longo dessa série de webinars, para que vocês conheçam soluções, como superar esse desafio de entregar bons projetos, de fazer algo que mereça, que atenda aos critérios de um cliente, sem abrir mão da qualidade. Então é isso que nós vamos tratar aqui. Tá? Algumas caixas eu quero mostrar para vocês, né? Porque na foto a gente não tem tanta ideia de volume, né? Então mostrando assim a gente consegue ter uma ideia do tamanho dela, do que ela faz. Isso aqui é um drive articulado. Então se eu mexer aqui, vocês também vendo, é como se ela estivesse no teto, né? Estou travando ela com os meus dedos e aí estou rotacionando. Então ela tem um grande grau de ajuste, né? E no caso o miolo aqui, que é o tweeter, também mexe. E vocês podem ver que ele mexe por trás, não pela frente. Por isso que ele é articulado no eixo do drive. Tá? Essa que é a ideia. Esse é um falante muito interessante. É um falante chamado D65. Tá? Vou puxar mais um aqui. Esse é o D61. É muito importante mostrá-lo, porque esteticamente ele é um falante que a gente considera, digamos, na hierarquia Origin mais básico, mas ele tem uma estética impecável e toca muito bem, né? Uma maneira da gente saber um falante que toca bem, a gente vê os componentes atrás, né? Quantidade de componentes, a gente já sabe a engenharia que ele tem em boa construção. Então é um falante também fácil de instalar, por causa do zip click, ele tem uma profundidade baixa, então é tranquilo da gente trabalhar com esse tipo de alto-falante, né? Aqui a gente tem um falante Bang & Olufsen. Então, o Bang & Olufsen sempre tem uma construção de material diferenciado, né? Aqui, novamente, né, o drive articulado, no caso, um tweeter, tá? Essa aqui é a BOC, o BOC 82. Então, qual é o grande diferencial desse alto-falante, dessa caixa? 8 polegadas. A exemplo de muitos modelos na linha Origin, tá? Eu vou puxar aqui mais uma para a gente ter uma ideia dos produtos, digamos, em relação a uma pessoa. Essa aqui é uma das queridinhas da linha, sem dúvida. A TF37. Isso, TF37, tá? O que acontece? Muito fina, né? Menos de 4 centímetros, 3,6, tá? 3,7. Na verdade, para a gente não esquecer o modelo, ó, ela é TF37 porque exatamente são 3,7 centímetros, tá? Exatamente seria a ideia, é o que você tem que reservar para embrutir ela. Então vai caber em qualquer situação. E para ela ter uma engenharia diferenciada, se colocaram vários falantes para compensar a perda de um falante mais profundo, tá? Essa que é a ideia. Eu quero mostrar para vocês ainda, né, a gente dá continuidade, e eu queria mostrar para vocês um outro vídeo que mostra justamente o trabalho da Origin, da Bang & Olufsen, em a gente procurar construir as melhores soluções de engenharia possível. Vamos lá.
Então vocês conheceram aí todo o trabalho de Bang, Olufsen e Origin, tá? A gente vai continuar a explorar alguns detalhes dessa linha e então falaremos a respeito um pouco da linha Revel. Uma das características também de falantes que eu não tenho aqui em mãos no meu home office, mas que a gente pode considerar, tá? Esse é um falante mais específico, vendido sob encomenda, mas é importante saber que existe e saber que certos falantes diferentes também têm aplicação. Imagina que você tenha, né? Se você quer fazer sonorização de som ambiente estéreo, e onde se faz sonorização de som ambiente estéreo? Normalmente em ambientes que eu tenho orientação, né? Ambientes pequenos, né? Porque em grandes ambientes, né? Um salão de festa, um espaço gourmet, um salão de jogos, enfim, uma área de ginástica, em geral, né? Eu não preciso fazer sonorização estéreo. Por quê? Porque o estéreo, ele representa a gente criar o tal do palco sonoro, como o audiófilo gosta de dizer, né? Onde eu tenho aqui uma caixa esquerda, né? Uma caixa direita. Então eu tenho uma de cada lado e a imagem sonora vem até mim. Agora, se eu tô num churrasco com os amigos, aqui eu tô na churrasqueira. Eu viro, falo com esse, viro, falo com aquele, eu viro de costa aqui pro meu cenário, enfim. Então não faz sentido, tá? Então, em sonorizações mais amplas, a gente pode, e eu diria até deve, usar sistemas mono. Mas se eu quiser usar um sistema som ambiente estéreo, eu posso usar esquerdo e direito. Digamos que eu queira fazer um som estéreo, som ambiente, num espaço muito pequeno. Tão pequeno ao ponto que não cabe 2 alto-falantes, né? Então a Origin tem uma solução para isso. E essa solução vocês vão ver agora. É essa peça chamada D63. Ela é como se fosse a fusão de um falante esquerdo e direito. Tanto é que ela tem entrada de áudio independente para esquerdo e direito. Não é uma gambiarra. Entra sinal left e right, tá? Então essa que é a ideia. Um estéreo em uma única peça. Tá? Por exemplo, aqui eu estou numa mesinha de escritório muito pequena, eu tenho aqui 80 centímetros para trabalhar, né? O que eu poderia fazer? De repente coloco uma caixa exatamente aqui sobre a minha cabeça, um pouco à frente, e pronto. Eu tenho um som ambiente estéreo, porque eu não vou ficar me mexendo, né? Eu tenho a obediência do palco sonoro, eu tenho uma orientação, então daria para fazer o estéreo de uma peça só. Essa caixa tem uma outra função também. Ela pode servir como caixa surround, né? Quando a gente tem aquela caixa surround de esquerda e direita, que fica ali a lateral do sofá, né? A gente tem a lateral do sofá e a outra lateral do sofá. Eu posso colocar lá no teto, elas orientadas para o cliente, para o sofá, tá? Ela funciona como uma caixa surround, além de uma peça de estéreo única, tá? Então tem 2 aplicações. Muito bem, deixa eu ver aqui se vocês estão com uma dúvida, né, sobre a profundidade do nosso sub de embuti. O Leandro, Leandro Júnior, ele é um dos colaboradores aí da V-Group, conhece muita especificação de equipamento. Ele colou um PDF aí para vocês, obrigado Leandro, que tem essa informação. Então, quanto de volume tem, né? Isso é importante para justamente prever rebaixo de forro, tá? Questões técnicas, ó, entradas, ligações, eventualmente a gente vai fazer um webinar técnico, tá? Essa apresentação é para conhecer a solução, então, mas nós vamos chegar nas questões técnicas, né? Todos esses produtos são bastante versáteis, resolvem os projetos. Então, se a gente vai ligar RCA a outro cabo, isso é um detalhe, mas com certeza ele vai estar em conformidade com o nosso projeto, tá? Bom, vamos seguir. Ou surround bipolar, né? Quem gosta de home theater de alta performance sempre procura caixas surrounds que tenham bipolo, né? Por quê?
Porque o bipolo ele evita aquele efeito agulha, né? Aquele áudio que vai direto no ouvido do cliente. No caso da surround, é importante que a gente crie uma nuvem sonora. Então essa caixa tem uma função muito interessante para surround, né? Mais do que estéreo, se a gente for falar a bem da verdade, embora ela tenha as duas aplicações. Muito bem. Uma outra solução que nós temos, tá? Se a gente for, por exemplo, pensar em uma instalação com um grande número de caixas, vamos colocar um número aqui, mais de 8, mais de 12, por exemplo. Para quem já ligou, todo mundo na vida já tentou ligar, ou acredito que a maioria de vocês já tentou ligar 8 caixas numa zona 2 de receiver, 16 caixas numa zona 2 de receiver. Qual o problema de fazer isso? Além, eventualmente, de você não ter potência suficiente. Você começa a ter que fazer um monte de associação série paralelo, que nem todo técnico tem a habilidade de fazer, e a bitola do cabo começa a ficar muito espessa. Então nós temos uma solução mais prática para grandes instalações, tá? Que seriam a linha de 70 volts, tá? Normalmente é 70 ou 100, mas em geral 70 volts é suficiente, tá? Na verdade você consegue trabalhar com as duas tensões. O que é isso, né? Para quem nunca ouviu falar, a gente deixa de usar a ligação por impedância, né, que é essencialmente uma resistência variável, é isso que é impedância, né, a grosso modo, e a gente passa a garantir uma diferença de tensão, né, uma tensão, uma diferença de potencial única na linha. Isso nos permite fazer um varal, né, que segue, então a gente vai pendurando as caixas, né, e vai atenuando para o ajuste de cada caixa através de um TAP, através de um dispositivo como esse que nós estamos vendo na foto. Aqui é uma caixa com já com esse TAP, com esse ajuste integrado, tá? Essa que é a ideia. Então, isso é uma solução muito poderosa para projetos residenciais grandes, para projetos onde eu tenho essa dificuldade de fazer associação de caixa, para projetos onde as caixas estão muito distantes do meu multi-room, né, ou do meu receiver, sobretudo nesses sistemas, obviamente, provavelmente a gente vai usar sistemas multi-room, né, não mais um receiver zona 2, mas também atendem a projetos corporativos, né. Isso fica muito claro que seria extremamente desejável para projetos corporativos, né. Não dá para a gente imaginar um hipermercado sonorizado com um casamento de impedância. Tá bom? Vamos pro próximo aqui. Deu uma... Bom, vocês estão me acompanhando? Há uma outra solução para grandes instalações da Origin que é muito interessante porque resolve vários tipos de problemas em projeto também, né? Normalmente, quando os forros são muito grandes, a gente pode ter uma situação, e isso é curioso, né? O que acontece? A gente nunca pensa no forro quando a gente embute uma caixa, né? Agora imagina um forro que é muito alto, como um forro industrial, né? O que acontece? Aquela caixa, a caixa de embute, ela não tem fundo, então ela vai tocar xoxa, né? Então existe uma solução para isso, tá? Além disso, principalmente em grandes projetos ou projetos corporativos, nós não podemos colocar qualquer caixa. A caixa tem que atender a normas de segurança, contra incêndio, contra sobretensão, né? E nós temos caixas para isso também. Então, como é que seriam essas caixas, né? É o que nós vamos verificar aqui. Então, nós temos caixas como essa, né? É uma caixa selada. Então, a engenharia acústica dela independe do forro. É uma caixa que tem proteção contra incêndios. Essa UL 1480 é a garantia, né? É a norma que ela atende contra a proteção a incêndios. E ela tem um transformador 70 volts especial, que eles chamam de HEV,
porque é um transformador robusto, aguenta a sobretensão. Quer dizer, se por acaso houver uma oscilação na tensão dessa linha de caixas, as caixas não vão queimar à toa, elas são caixas parrudas. É típico para uma solução corporativa, tá? Além disso, essa mesma família de caixas pode ser usada como pendente, né? Que é uma solução que é tendência, a gente está começando a ver até em espaços residenciais caixas utilizadas como pendente, tá? Então, quer dizer, é uma caixa que a gente pensa como aplicação comercial, mas ela é tão versátil que ela seria ótima para resolver também uma boa residência, tá? Vamos continuar. Bom, agora nós estamos falando de Revel, tá? Nós vamos falar um pouquinho de Revel. Eu estou vendo aqui no chat que estão vendo dúvidas de sub e tal, isso é interessante, porque abre temática, digamos, para um webinar para explicar o sub em detalhes, né? Aqui nós estamos realmente, é como se eu tivesse, imagina, eu sou a revenda, vocês são o arquiteto e do ladinho tem um usuário final, tem um cliente final. É esse o papel dessa apresentação. E amanhã eu não vou estar mais apresentando, é vocês que vão estar apresentando isso e vai estar sentadinho o arquiteto e o cliente ou vendo uma apresentação. Então, esses dois personagens não vão se preocupar tanto com essas questões, né? Por isso que é uma apresentação de soluções. Bom, condições extremas, né? Condições extremas é uma das características mais interessantes de caixas Revel. As caixas são parrudas, né? O IP dessa caixa, se não me engano, 65, o que ele aguenta, né? Se você, por exemplo, acidentalmente estiver com uma mangueira de água e você virar para a caixa, ela tomar uma batida de água acidental, ela vai resistir. Se pegar uma batida de chuva acidentalmente, ela vai resistir. Respingos de chuva, ela vai resistir. Vapor, por exemplo, de um banheiro, também. Essa que é a ideia. E se eu jogar dentro da água? Não, dentro da água não. É isso que funciona, é assim o desempenho dessa caixa. Então é uma caixa recomendável para sauna, barco, banheira, sacada, lugares onde eu posso ter uma rebatida de água, tá? Ou de vapor. Uma das grandes vantagens dessa caixa é também o perfil super fino, em menos de 7 centímetros. Por que uma caixa dessa tem esse perfil? Porque justamente eu posso embutir em banheiro. Só que se eu for embutir em banheiro, o que tem no forro? Encanamento do vizinho, alguma coisa assim, encanamento de outro banheiro. Então ela precisa ter um perfil baixo para se acomodar bem nesse tipo de projeto. Então ela também funciona como uma caixa para forros com baixa profundidade, tá? E se a gente for falar de caixa de alta performance, o que nós temos em termos de caixa de alta performance, né? E isso é um ponto muito interessante, porque normalmente se imagina caixas de embutir como caixas que não fazem muita coisa, que são muito limitadas, né? Que qualquer bookshelf toca melhor. E na verdade não é assim, né? A Revel apresenta em todos os seus modelos uma performance muito boa, mas existe um modelo em particular muito bem construído para isso, né? E a gente vai conhecer agora um pouco desse line Revel através da V-Group, tá? Como é que funcionaria isso? Muito bem. Muitos clientes nos perguntam como é que faz para fazer caixa angulada com Revel, né? E na verdade toda a caixa Revel ela é pelo seu projeto de engenharia potencialmente angulável, graças a essa concha acústica chamada waveguide, tá? O som ele sai no sentido oposto, ele se inclina no ângulo oposto ao waveguide, tá? A gente já vai ver isso agora numa animação. E como é que funciona então, né? O waveguide é um grande diferencial da Revel, é uma patente, né? E eu acho que é a assinatura da alta performance dessa caixa. Se a gente olhar a maioria dos nossos concorrentes, e não a Origin tem uma outra estrutura de caixa, o que acontece?
os nossos concorrentes, eles constroem a caixa com uma coisa chamada ponte de Twitter, né? Se eu resgatar aqui uma das minhas caixinhas, o que acontece? Eles colocam uma barra bem espessa na frente da caixa, que tapa um sentido da caixa na horizontal inteira e fixam o Twitter. Por que eles fazem isso? Porque se a gente for pensar lá nas caixas dos anos 80, quando eu precisava colocar grave, médio, agudo, eu tinha que fazer um triaxial, né? Mas o que é o triaxial? Todo mundo bate junto, todo mundo está na mesma construção, então obviamente que um distorce o outro, um interfere o outro. Aí o que os caras fizeram? Colocaram um Twitter lá na frente com uma ponte. Só que a Revell percebeu que isso não é perfeito, isso não é legal. Então o waveguide é uma patente para resolver os problemas de ponte de Twitter. E é isso que a gente vai ver agora, tá? Então vamos pensar aqui na flechinha azul agudos, amarela graves e o tracejadinho a resultante. Como é que funciona isso, tá? Quando eu pego uma caixa com ponte de Twitter, olha o que acontece com o áudio. Tem aquela ponte na frente, o áudio tenta sair, bate na ponte, volta, tenta sair, bate de novo, e aí ele sai refletido. Reflexão em áudio é algo que antes de sair do falante não devia acontecer. Então a verdade é que a ponte se torna um obstáculo, né? Claro que alguns fabricantes tentam fazer essa ponte recortada, mais esbelta, etc, etc. Mas a ponte está lá. Ela é um anteparo ao woofer, então ela está bloqueando o áudio, né? Então você tem uma resultante que sai um pouco para cada lado, independente do falante inclinar ou não, né? Essa resultante, a branquinha aqui tracejada, o áudio dá uma bagunçada ali, né? Como é que seria o waveguide? O waveguide é essa pecinha aqui que agora a gente está vendo nesse corte. Como é que ela funciona? É como se fosse uma concha. A Revell não ignora o anteparo. Os concorrentes colocam a ponte ali na frente e falam, bom, o que der, deu, né? Depois eu resolvo isso aí. A Revell não, a Revell sabe, mas eu tenho um obstáculo na frente. O áudio vai bater no obstáculo. Então por que não usar esse obstáculo para guiar o áudio? Para guiar a onda sonora? Então o waveguide é isso, é uma concha que ajuda a orientar o áudio em função da inclinação que a gente deseja. E aí está a resposta. Tá? Então, qual que é o grande diferencial na prática? Você tem o agudo pivotante e a onda grave, né, do woofer indo para o mesmo lado, né? Tá todo mundo trabalhando no mesmo caminho. Agora, na caixa com ponte, você tem uma certa dispersão e aí você pivota, quer dizer, não é exatamente a melhor maneira de entregar o áudio. Esse seria o diferencial das caixas Revell, tá? Então, a gente explicar, então, essa concha acústica, ela orienta a saída de som, não há reflexões conflitantes e, portanto, há uma coesão entre graves e agudos, tá? E aí a ponte do Twitter, obviamente, bloqueia a saída dos graves e médios, gera reflexões, desvios e não há coesão entre graves e agudos, tá? Essa que é a ideia. Bom, falando das famílias Revell, né? Isso que a gente vai contar um pouquinho agora. Mas antes disso, olha o waveguide como funciona. Eu giro a caixa e o ângulo de ataque, o ângulo de saída desse áudio, ele é ajustado só rodando a caixa, rotacionando a caixa. É tão simples que é genial, né? Bom, e aí quais as linhas que nós trabalhamos, né, em termos de caixas Revell, né? Toda caixa Revell é premium. Então, é meio esquisito você falar que é linha de entrada Revell. Não, são caras. Mas como a gente tem várias linhas, então aqui eu vou falar que é básica premium, né? Então, essas caixas, elas dão alta performance para 10 a 130 watts. Isso já mostra uma lisura, uma honestidade do fabricante. Boas caixas, elas especificam não só potência máxima, mas potência mínima que o amplificador vai ter que oferecer para elas. Quer dizer que se eu colocar menos de 10 watts, ela não vai tocar, provavelmente não vai sair som, né? A gente vê essa especificação de máximo e mínimo normalmente em caixa torre. E aqui nós temos uma caixa de teto que está nos especificando isso. Então, é a seriedade do fabricante. Então, primeiro a básica premium de 6.5
é a 263, C263, e aí eu tenho uma de 8 polegadas. Essa caixa aqui é fantástica, né? Pelo diferencial de 8 polegadas, eu já tenho um preenchimento, a gente fala que é aquele som mais cheio, mais denso, porque eu estou trabalhando em 8 polegadas, tá? Então, a C283 é uma caixa básica, porém, ela compete com caixas bem acima dela, que não são vendidas como básicas, né? Então, é essa a linguagem da Revell. Se a gente sobe nessa linha, a gente vai encontrar o modelo em 6 polegadas, que está acima, C263, que já parece um pivotante. E é um modelo que tem uma construção tão nobre que ele pesa só 800 gramas. Isso aqui é legal porque, assim, principalmente, por exemplo, se eu estou no retrofit, estou enfrentando um forro que não vai ser trocado, eu posso ter dúvidas quanto à estrutura desse forro. 800 gramas não vai prejudicar nada a estrutura de um forro, tá? E vai até reduzir o risco de vibração. Então é legal que o próprio falante me ajuda se eu tiver dúvidas quanto à estruturação do forro, tá? O outro modelo, C283, ele tem pivotante e já é 1 kg, porque é lógico, é 8 polegadas, tá? Próximo, aí é um modelo mais sofisticado, a gente pode ver aí que já aparecem muitos recursos. Então eu tenho o pivotante, é um modelo só de 900 gramas e ainda já tem ajuste de frequência, aquele ajuste fino, né, entre grave e agudo, tá? E a mesma coisa acontece com o modelo de 8 polegadas. Pivotante, 1.3 kg, ajuste de frequência, tá? Tô vendo aqui, nós temos dúvidas sobre o transformador 70 volts. Sim, a gente vai ter uma transformação para uma potência aí na casa de 15 watts. Se eu não me engano é nessa ordem mesmo. Depois a gente manda, qualquer coisa eu deixo o contato no final, a gente manda essa especificação do transformador 70 volts, tá bom? Quanto que ele vai dar de potência para cada caixa. A gente tem que lembrar também que em grandes instalações eu vou fazer som ambiente, tá? Então, a gente tem um outro webinar, uma outra apresentação chamada Aplicações dos Produtos AV Group, tá? Espero chegar lá com vocês, ter a atenção de vocês até esse outro webinar, onde a gente vai discutir justamente a densidade de caixas acústicas, a questão de colocar subwoofer ou não, ou essas coisas, tá? Não chega a ser um webinar totalmente técnico, mas pelo menos é projetual no sentido de eu olhar uma planta com o arquiteto e ver se eu coloco mais ou menos caixa, né? Que é uma dúvida comum, principalmente em grandes instalações. Bom, e se eu tenho alta performance, se eu quero alta fidelidade, a gente tem essa caixa aqui, né? Aí eu não estou falando mais de ter uma alta performance, eu estou falando alta fidelidade mesmo, tocar bem. Dá para uma caixa tocar bem, tocar excelente, estando lá no teto? Difícil. Só que a Revell conseguiu fazer uma caixa assim. E seria esse modelo aqui, né? A C763L. Ela é cheia de patentes, de projeto diferenciado. Você vê que ela trabalha de 10 a 200 watts, então ela tem um range de potência bastante amplo. Isso não é comum, né? E o que ela tem aí? Vocês já estão vendo, quer dizer, ela tem 2 falantes para médios, tem um tweeter ajustável, né, pivotante. Eles colocaram um grave através de radiador. Por que radiador? Porque o radiador é uma maneira de eu construir um grave em pouco espaço, né? Porque o falante tem uma área limitada, então eu coloco uma peça quadrada que ocupa o máximo de espaço possível, então eu consigo fazer um falante de grave poderoso num espaço menor. Essa que é a ideia, tá? É uma caixa selada, isso é um grande diferencial, porque a acústica dela lá na sala de teste da Revell e na nossa casa vai ser basicamente a mesma, porque você não tem aquele vazio do forro jogando, né, a caixa jogando áudio para cima. Então, caixa selada, com essa engenharia toda, vai trabalhar muito bem, né? Não basta ser só selada, ela tem essas patentes que a acompanham, né? Além disso, ela tem o ajuste de frequência e tem compensação de grave, tá? Ajuste de frequência tem a ver, sim, com crossover, e a compensação de graves
é um ganho, né? Eu dou um ganho, eu tiro, porque dependendo de onde eu fixar essa caixa na sala, pode ser que eu gero aquele eco de graves, né? Principalmente se a caixa ficar mais no canto, a gente tende a gerar a famosa onda estacionária, né? E aí eu posso pegar a compensação de grave e reduzir um pouquinho, né? Qual é a sensação de ressonância ou de onda estacionária? Aí quando eu começo a assistir o filme e no fundo eu começo a ouvir algo como um barulho, que eu vou ter que fazer sonoplastia, né? Começo a fazer aquele isso está tendo onda estacionária. Então essa caixa me permite anular ou reduzir isso se eu ir lá na compensação de grave. Então é outro detalhe de um produto de alta fidelidade Revel, né? Posto isso, então a gente conseguiu visitar rapidamente os principais produtos de teto das linhas Orid, Bang & Olufsen e Revel. Eu espero que tenha servido para vocês entrarem em contato, saberem que esses produtos existem, que eles são capazes de resolver uma ampla gama de projetos, né? E a gente pode revisitar esse tema na apresentação de aplicações e pode revisitá-lo também num webinar, por exemplo, como ligação. Aí sim, série paralelo 70 volts, né? Ou, por exemplo, quem vai ser o motor dessas caixas, né? Nós temos, por exemplo, soluções da Crown e da Lexicon para ser o motor delas, né? Como nós estamos aqui seguindo, tentando nos colocar no lugar de um cliente, nós não exploramos essa questão aqui. Mas o primeiro passo é a gente saber os drives e depois o que a gente vai colocar como amplificador, né? A sonorização ambiente não se faz a partir do amplificador, se faz a partir de eu abrir a planta, entender se o cliente quer um áudio, digamos, mais de balada, mais só de jantar. Tudo isso tem que ser conversado com o cliente, né? Na apresentação aplicações a gente fala muito isso, tá? Então, é muito diferente se o cliente falar, eu quero só um somzinho, sala de jantar. Não, eu vou dar uma festa com os amigos aqui. Então, eu preciso de subwoofer, eu preciso de falante mais, com um woofer mais generoso, etc. Tá? É isso que eu queria colocar por lembrança para vocês. Além disso, queria então agora, nesse momento, dar um espaço maior a vocês fazerem suas perguntas e questionar vocês sobre o horário desse webinar, se ele é adequado, se vocês preferem mais cedo, mais tarde, né? Nós devemos ter o próximo na próxima quarta-feira. A princípio seria quarta-feira às 16 horas também, mas por favor, agora eu gostaria que vocês sugerissem se esse é o melhor horário ou não, tá? Qual vai ser o tema do próximo webinar? Nós vamos falar sobre como resolver um home theater sem brigar com o arquiteto e tendo altíssimo desempenho. Então nós vamos falar ainda um pouco de caixas no teto, mas nós vamos falar de caixa na parede. Vamos falar também de telas, tá? Nós vamos discutir como projetar um home theater que entre em conformidade com o designer de interiores e o arquiteto. E mostrar como o line-up do AV Group é capaz de resolver isso. Tá? Seria a ideia. Então, é um tema bem interessante. É um webinar curto também, né? Nós já estamos aí com uma hora e pouco, então, até para não ficar cansativo. É a gente tentar dividir os nossos temas em cápsulas para que vocês vão participando e vamos aos poucos, tá? Se tem alguma dúvida sobre essa linha de caixas, algo que vocês queiram comentar, eu quero mostrar para vocês, antes de encerrar, uma outra questão, né? Junto com as atividades de hoje, nós estamos subindo, né? Nós estamos iniciando o nosso canal aqui no YouTube, né? Ele está começou hoje, né? Mas quero mostrar para vocês aqui que nós já temos algumas playlists, inclusive muitos clientes, né, estão nos questionando sobre Crestron Home, que
o Summit, que ia ser agora na quarta-feira passada, ele foi adiado por questão, né, do coronavírus e tudo mais. Então, para dar um gostinho para vocês de algumas coisas do Crestron Home, já está aqui no YouTube AV Group uma pequena playlist com vídeos de Crestron Home, vídeos ligados a marketing. Logo, logo vão subir vídeos sobre um treinamento básico, né? A princípio em inglês legendado, depois num segundo momento com narrativa em português. Mas em inglês legendado já ajuda para aprender os primeiros passos, conhecer a parte técnica do produto e tal. Então, eu queria deixar aqui os contatos do comercial, das nossas redes sociais, o meu contato diretamente, Ricardo, e o suporte, né? Agradecer vocês e verificar se o horário é apropriado, e a gente dá por encerrado hoje. Tá. Caso tenham sugestões, queiram comentar, dar feedback, agora eu vou falar um termo chulo, dar feedback também não tem problema nenhum. Podem mandar nos e-mails que estão listados aí, para que a gente possa melhorar, corrigir falhas e sempre aperfeiçoando, tá? Nós vamos continuar com essas apresentações e nós vamos cada vez mergulhando cada vez mais fundo em entender a cabeça do cliente e oferecer as soluções AV Group, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Eu vou deixar aqui mais uma vez os nossos créditos e vou encerrar. Obrigado. O chat ainda fica funcionando um pouco, tá? Então a gente pode conversar ainda um pouquinho no chat. Mas obrigado a todos. Boa tarde.